A Bela e o Monstro. Capítulo 14. Uma história antiga e um plano malicioso. O velho, que observava Maurício com atenção, enquanto os outros fregueses da taberna se riam, aproveitou um intervalo na conversa para começar a recitar um fragmento de uma velha história da aldeia, com a sua voz rouca e melodiosa. A partir deste instante, meu príncipe, condeno-te a seres um monstro horrível que a todos irá assustar. De imediato, por entre gritos de dor e horror, o belo príncipe perdeu a sua aparência humana e começou a transformar-se num monstro deformado. As mãos transformaram-se em garras com unhas afiadas. A boca transformou-se num focinho de onde se projetavam dentes pontiagudos. O silêncio instalou-se na taberna. Todos conheciam a história e já não tinham vontade de rir de Maurício. Também se lembram dessa história? Perguntou o velho. Fala de um monstro que vive num castelo no meio da floresta. Da nossa floresta, acrescentou, olhando para todos com olhos penetrantes, e continuou a recitar. Depois disso, o esquecimento e um estranho inferno perpétuo instalaram-se à volta do castelo e da floresta circundante. Ninguém quebrou o silêncio que se seguiu às palavras do velho. Talvez não tenham percebido do que tratava realmente aquela história, ou então compreendiam, mas não queriam recordá-lo. Nenhum dos aldeões que admiravam Gaston, tão belo por fora como vazio por dentro, queria recordar que o príncipe da história tinha sido castigado por dar importância apenas às aparências e por não olhar para a beleza interior. Só Maurício reagiu. "Agora já me vão ajudar?" perguntou, apontando para o velho. "Não estou a inventar." "Está bem, velho, nós ajudamos-te", respondeu Gaston com um meio sorriso, para surpresa de quase todos, pois não esperavam que, depois de ter sido rejeitado pela filha, quisesse ajudar Maurício. De facto, o herói não tinha prestado qualquer atenção ao contador de histórias. Gaston não queria saber dessas histórias antigas, em especial porque tinham um defeito: não falavam dele. Além disso, tendo recuperado em parte o seu amor próprio com os elogios que recebera, começara a pensar em como poderia aproveitar-se do medo de Maurício para vergar a filha. "A sério? Oh, obrigado!" exclamou o velho, alheio às maquinações de Gaston. "Obrigado, obrigado!" Gaston fez um gesto a Lefou, que pôs uma mão nas costas de Maurício e o foi empurrando gentilmente para a porta da taberna. "Vá para casa, Maurício", disse com uma voz tranquilizadora. "Tenho a certeza de que o Gaston irá conceber um plano para libertar a sua filha e será necessário fazer alguns preparativos. Vá para casa, depois informamo-lo." Lefou abriu a porta e deixou o inventor na rua, no meio da intempérie, da neve e do frio. Maurício ficou ali durante muitos minutos, surpreendido, preocupado, a tremer de frio e de angústia, sem saber se iam ou não ajudar a sua filha. Tinha procurado a cumplicidade ou a ajuda do velho que tinha falado, mas este refugiara-se no canto mais escuro da taberna. Contara a história e depois voltara ao seu habitual silêncio indiferente. Era evidente que o seu interesse estava noutro mundo, talvez no passado, e que o presente pouco lhe importava. Só a referência a um monstro no castelo o tinha feito reagir. O pai de Bela apercebeu-se de que não devia esperar qualquer outra ajuda dele, e uma parte da sua consciência tinha começado a desconfiar que a ajuda de Gaston poderia estar envenenada. "Mas a Bela precisa de mim", disse para si mesmo. "Está lá sozinha com o monstro e é demasiado honesta para tentar fugir depois de ter dado a sua palavra. Será que ninguém me vai ajudar?" Na taberna, todos olhavam para Gaston. As suas admiradoras estavam sérias porque não tinham compreendido a sua aparente mudança de atitude. O jovem apercebeu-se e dirigiu-lhes um sorriso malicioso, acompanhado de um olhar muito atento. O primeiro a compreender que Gaston lhe estava a dizer sem palavras que não tinha enlouquecido, que não dava ouvidos a histórias antigas e que continuava a achar que Maurício era louco, foi Lefou, que tomou imediatamente a palavra, rindo e abrindo os braços. "Maurício é um velho maluco que nos faz sempre rir",
disse, olhando para os fregueses que acenaram com a cabeça, embora ainda se sentissem um pouco inseguros. Gaston levantou-se e então dirigiu-se a todos os presentes. Estou a pensar há algum tempo. Isso dói, disse uma voz e muitos riram-se. Gaston fez uma careta e pediu silêncio. Há algum tempo que penso, com pena, e regressaram as gargalhadas, que é nosso dever não tomar o que Maurício nos diz como uma piada. É verdade que é um pouco louco, mas imaginem que tem razão e que o monstro lhe raptou a filha. Um monstro que vive não muito longe das nossas casas, comentou olhando para os presentes. Se for verdade, teríamos de intervir. Gaston reparou que os aldeões não estavam muito convencidos com as suas palavras, por isso acrescentou. E não se esqueçam de que, se eu, heróico e generoso, o ajudar, disse o jovem com um sorriso retorcido, apesar de me ter tratado mal, é bem possível que Bela fique mais disposta a casar comigo. Houve sons de compreensão e de alívio entre os fregueses. Gaston era de novo mais inteligente, mais esperto e o mais corajoso da aldeia. Podiam confiar nele. Quando tiver o plano pronto, acrescentou, convocar-vos-ei para pôr em marcha. Agora vou tratar dos pormenores que levou. Gaston afastou-se dos outros fregueses, voltou para a sua mesa e aproximou a boca do ouvido do amigo, que para ali o tinha seguido. Olha, imagina que eu... E o herói acrescentou algo que só o seu fiel ajudante ouviu. Sim, então poderíamos... Respondeu Lefou, sussurrando algo ao ouvido de Gaston e depois acrescentou. Não! Será possível que ela... Mais sussurros ao ouvido? O que achas? Perguntou Gaston em voz alta, fitando o velho escudeiro. Agora compreendo! Respondeu Lefou, que mesmo assim se sentiu obrigado a expressar as suas reservas, não sobre o plano, mas sobre a obsessão do herói em casar-se com Bela. Mas Gaston, não te zangues comigo se eu disser que talvez Bela não seja para ti. Ou que talvez não seja o melhor para ti, apressou-se a acrescentar, vendo a cara feia que o amigo fazia. Esquece, Lefou, a Bela será minha, verás.